Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do artigo 11 do Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos tratar, ainda que brevemente, a respeito do artigo 11 do novo Código de Processo Civil. Já advirto vocês que hoje não vou ter como escapar do barulhinho da chuva, tá? Então deve ficar desculpe aí, eu não sei se o microfone vai abafar o suficiente, mas talvez fique um pinga-pinga aqui, que infelizmente não tem como evitar. Bem, vamos então ver a redação do artigo 11 do novo Código de Processo Civil. O artigo 11 diz: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Então percebam que nessa parte inicial, o artigo 11 ratifica, confirma novamente a norma constitucional. Dessa vez o princípio da publicidade, que eu já tenho inclusive vídeo postado na minha playlist de Teoria Geral do Processo, remeto vocês a ele. Aqui eu realmente não vou me estender com relação à publicidade, já tem um vídeo específico sobre esse tema, tá? E prossegue a redação do artigo 11 dizendo o seguinte: e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Mais uma vez, o novo Código vem confirmando a norma constitucional. Dessa vez, o artigo 93, inciso 9, que também trata da publicidade, mas nele que consta que toda decisão deve ser fundamentada sob pena de nulidade. Para alguns, isso é um princípio, o princípio da motivação das decisões. Para outros, isso é regra. Enfim, o fato é que toda decisão tem que ser fundamentada sob pena de nulidade, e é disso que nós vamos falar um pouquinho mais. Tá? Bem, parágrafo único do artigo 11. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados e defensores públicos ou do Ministério Público. Então, como eu já destaquei no vídeo que eu falo do princípio da publicidade, há situações em que a publicidade pode ser restringida, né? Então, isso vai acontecer, nós vamos ver o que diz a Constituição, sempre de acordo com a necessidade de preservação da intimidade das partes ou quando o interesse social o exigir. Tá? Bem, diz a Constituição no seu artigo 5º, inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Então veja, são essas as duas justificativas para que haja restrições à publicidade, como ocorre no Código de Processo Civil, no artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Aí vem as situações que o legislador enumera aqui, em que se recomenda o segredo de justiça, né? Em que haja restrição à publicidade. Em que exige um interesse público ou social, e eu vou já mostrar a redação de um outro dispositivo do novo Código, que me parece que deixa bem clara que é a aplicação desse inciso 1. Inciso 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável. Então percebam que, normalmente, os processos que tramitam perante varas de família vão tramitar em segredo de justiça. Eu tenho muitos alunos, ex-alunos, que precisam cumprir a obrigação de assistir um certo número de audiências. E eu sempre digo para eles, olha, dificilmente vocês vão conseguir assistir a audiência nas varas de família, porque lá, normalmente, os processos tramitam em segredo de justiça. Não todos, mas com certeza a grande maioria, né? E prossegue ainda, ó, união estável, ainda no inciso 2, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. E o inciso 3 diz que, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Então, por exemplo, numa causa em que foi quebrado o segredo de sigilo bancário, né, o sigilo fiscal, então são causas que vão tramitar em segredo de justiça. Haja vista essa proteção aqui, não só do próprio texto constitucional, mas também aqui do 189, inciso 3 do Código de Processo Civil. E o inciso 4 diz que versem sob arbitragem, inclusive sob cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, a arbitragem, normalmente os procedimentos arbitrais tramitam em segredo, tramitam em sigilo. Porém, esse sigilo deve ser comprovado. Haja vista que nada impede que as partes abram mão desse sigilo e adotem aí a publicidade, né? Então, por isso é que essa confidencialidade vai ter que ser comprovada em juízo, para que então, em juízo, tramite também em segredo de justiça. Isso aqui é parágrafo 1º, eu não sei por que o Prezi às vezes transforma aqui a bolinha numa bolona, fica parecendo um 10, né? Mas é parágrafo 1º.
O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Então vejo que, eventualmente, eles podem precisar de alguma certidão para comprovar alguma coisa relacionada ao processo, e claro que eles vão poder fazer isso. Aqui alguns autores fazem distinção entre a publicidade externa e a publicidade interna, né? A externa seria essa possibilidade de ser divulgado, de como acontece, por exemplo, hoje, né? As sessões que ocorrem na TV Justiça, né? Ao que parece algo que só acontece no Brasil. Isso tem um lado positivo, porque de certo modo, como diria Barbosa Moreira, em um artigo que eu li há muitos anos atrás, em que ele fala que a observância da publicidade acaba sendo uma forma de o judiciário prestar contas à população, né? E deixar evidenciado como ele tem decidido. Só assim é possível alcançar o escopo pedagógico da jurisdição, através da publicidade. Então os sites dos tribunais ajudam muito nisso. Essas sessões que acontecem aí via TV Justiça também ajudam, tem esse lado positivo. O lado negativo eu acho que acaba sendo muita vaidade, votos extensos, brigas, discussões que talvez não fossem ocorrer se não fosse tamanha publicidade a que esses atos têm sido transmitidos. Mas é importante a publicidade. Acho que é um caminho sem volta, e isso é muito importante porque um dos aspectos relacionados à publicidade é evitar, ou tentar coibir pelo menos, a arbitrariedade, né? E claro, já destaquei no vídeo mencionado no início, sem a publicidade seria impossível alcançar o escopo pedagógico da jurisdição de que fala Cândido Rajó Dinamarca, né? Como é que os vereditos vão servir de exemplo se não se der publicidade a eles, né? Então essa questão da publicidade externa. Internamente falando, a publicidade também tem uma relevância, porque vejam, sem ela, como que seria cumprido, como que seria efetivado o princípio do contraditório, né? Como haveria um contraditório efetivo, de que falamos quando comentamos o artigo 7º. Então, vários momentos falamos aqui do princípio do contraditório, na questão mais recentemente agora a vedação da decisão surpresa. E vejam, destaquei muito essa questão do binômio informação, reação. Então, a informação vem através da publicidade. Quando se intima a parte, dando-lhe ciência de que vai ser realizada uma audiência. Quando a parte é intimada, por exemplo, do teor de uma decisão judicial, só aí que começa a contar o prazo para que ela possa então recorrer, né? Então essa é a questão da publicidade interna. A publicidade externa seria mais essa questão relacionada a outras pessoas que nem fazem parte do processo dele tomarem conhecimento, né? Aqui de novo, o parágrafo 2º, me perdoe, o preze converte aqui, vira essa bola enorme, mas não é 20 não, é parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo. Ele não vai ter acesso à decisão inteira, mas do dispositivo, geralmente aquela parte final, onde é dito se é acolhido ou se é rejeitada a pretensão, ou acolhido em parte, né? Julgo procedente, julgo improcedente, julgo parcialmente procedente. Normalmente é a parte final da decisão, né? O dispositivo. O dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Então, o terceiro, demonstrando esse interesse, através de requerimento, ele pode conseguir o dispositivo da decisão, né? E aí o dispositivo que eu falei anteriormente, que deixa evidenciada essa necessidade de restringir a publicidade por interesse público. Olha lá o 854, Código de Processo Civil. Coloquei até umas cédulas aqui, acho que é euro, né? Porque isso aqui tem a ver com o que se vulgarmente chama de penhora online, que nada mais é do que a penhora de dinheiro que esteja em conta bancária e aplicação financeira do executado, né? Então, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, e olha aqui a restrição à publicidade, importantíssima, ó, sem dar ciência prévia do ato ao executado. Claro, porque se for dar a ciência a ele de que existe a possibilidade de o dinheiro que está na conta dele ser bloqueado, por óbvio que ele vai sacar toda essa quantia ou vai transferir para outra conta. E na prática é lamentável que muitas vezes isso aqui não está sendo respeitado não, e acaba inviabilizando o meio executório que se pretende aplicar aqui, né? Então, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade, agora é o CISBAJUD, né? Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se à indisponibilidade do valor indicado na execução. Então, aqui, importantíssima restrição para que haja sucesso nessa tentativa de bloqueio de dinheiro do executado, né? Bem,
Na Constituição, o artigo 93, no seu inciso 9, ele trata tanto da publicidade quanto dessa necessidade das decisões serem fundamentadas. Para alguns isso é um princípio, para outros isso é regra. Né? Então todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Isso é o que deve acontecer na grande maioria das vezes. Né? E fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Então veja que o artigo 93 trata da publicidade, fala da possibilidade de restrição e traz essa obrigação de toda a decisão ser fundamentada. Parece que não foi muito bem compreendida aqui a redação da Constituição. E muitas decisões do decorrer dos anos, desde o advento da Constituição de 88, fundamentadas de forma inadequada. Daí, um novo código veio, complementando essa ideia trazida na Constituição, e trouxe no artigo 489, Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º. Aqui ficou a bolinha, ficou correta. Bem, como se o legislador dissesse assim, excelências, membros aí do Poder Judiciário, talvez vocês não tenham compreendido bem o que diz o texto constitucional ao determinar que toda decisão tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. Então, o que o parágrafo 1º faz? Ele diz quando que a decisão não estará fundamentada de forma adequada. Né? Então, ele diz, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que... Aí ele vai enumerando as situações. Isso aqui é tido como um rol meramente exemplificativo. Tá? Se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então não adianta o juiz dizer, julgo procedente com base no artigo tal. Ou julgo improcedente, aí não copia e nem menciona o artigo, mas faz a paráfrase. Ou seja, escreve a mesma coisa com outras palavras. Isso não é fundamentado. Né? A ideia, na verdade, é que a decisão seja individualizada para aquela causa, para aquele processo. Ah, mas isso dá muito trabalho, sem dúvida. Isso dá muito trabalho, mas ninguém disse que era uma tarefa simples, uma tarefa fácil, fundamentar adequadamente as decisões. Né? Inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, julgo procedente o pedido ou concedo a tutela provisória de urgência por conta do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da supremacia do interesse público, discricionariedade, enfim, tem que explicar. Não que não possa fazer menção à proporcionalidade, razoabilidade, pode, deve, mas tem que explicar o que isso tem a ver com a causa e por que está sendo suscitado naquele caso concreto, e não simplesmente fazer esse jogo de palavras. Né? Eu acho que eu já falei em textos anteriores, mas não custa repetir, está disponível na internet, um texto bem interessante que fala da teoria, procura no Google, teoria da Kachanga, e ele vai te remeter a um texto elaborado por um juiz federal muito interessante, falando dessa questão de o juiz não fundamentar adequadamente suas decisões e acabar, na verdade, fazendo aquilo que bem entende no processo. Né? Isso tem muito a ver com a ideia de ativismo judicial, isso é algo muito pernicioso, é uma dificuldade que a gente enfrenta na atualidade. Inciso 3, do parágrafo 1º do 489, Código de Processo Civil. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Gente, esse é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que lamentavelmente a gente ainda vai acontecer muito. Tem muitas decisões que são praticamente repetidas. Então é aquele modelo padrão que serve para qualquer causa, para qualquer situação. E não pode ser assim. Como eu já disse, a decisão tem que ser individualizada. Né? Preenchidos os pressupostos necessários, concedo a medida requerida. Inciso 3. Ele não pode invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Né? Preenchidos os requisitos necessários. Tá, ok. Por que foram preenchidos? Como foram preenchidos? Isso tem que ser dito na decisão. Né? Sob pena de nulidade. Inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E aí uma decisão que se propaga nos tribunais Brasil afora, a começar no STJ. O juiz não é obrigado a analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes. Pererê parará. Ctrl+C, Ctrl+V. Claro que ele é obrigado. É lógico que pode acontecer, por exemplo,
de o juiz acolher uma preliminar de prescrição. Isso muitas vezes é o suficiente. Ele, talvez não haja necessidade de olhar uma série de outros argumentos que foram deduzidos. Ok, mas veja, se houver algum argumento de qualquer das partes capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, esse argumento tem que ser enfrentado. Esse é o ponto. Tá? Se não, cadê o contraditório? De forma efetiva. De que adianta dar à parte a oportunidade de se manifestar se o seu argumento não for levado em consideração? Né? Então isso aqui é muito importante e está havendo uma certa resistência na prática. O 489 ainda não se tornou eficaz no nosso ordenamento jurídico. Essa é a grande verdade. Eu mesmo tenho feito uma série de embargos de declaração reclamando aqui em observância ao parágrafo 1º do 489. Inciso 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Recentemente eu fiz, por uma questão de sigilo profissional, infelizmente eu não posso dar detalhes para vocês, mas recentemente eu fiz um recurso porque o magistrado simplesmente copiou e colou uma ementa para fundamentar a sua decisão. Eu tive a curiosidade de ir ao site do tribunal, de onde foi tirada aquela ementa, olhar o relatório, o voto na íntegra, e o que eu vi? Que aquele precedente não tinha nada a ver com o caso julgado. Cheguei a opor embargos de declaração, mas foram rejeitados, tive que ir para uma instância superior, alegando que nulidade da decisão. Ele simplesmente copiou e colou uma ementa e não percebeu que aquele caso, na verdade, não diz respeito ao caso em julgamento. Então, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. O juiz achar que o fato de copiar e colar precedentes, ele está fundamentando a decisão. Não está. Vou ler novamente. Haja vista a importância desse inciso 5. Não é considerada fundamentada a decisão. Olha, se ela se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Pode e deve ser usado um precedente, mas desde que ele tenha algo a ver com o caso que está sendo julgado. E isso tem que constar na fundamentação de forma clara, objetiva, precisa. Porque vejam, gente, a deficiência na fundamentação, ela dificulta, às vezes, e inviabiliza o recurso. Se o juiz não motivou sua decisão, você não tem como acompanhar o raciocínio dele para identificar, eventualmente, algum equívoco. E como é que você vai buscar a reforma da decisão se você não sabe por que se chegou àquela conclusão? Daí a situação da nulidade. É claro que se isso chega ao tribunal e o tribunal reconhece a nulidade e ele entende que o processo está pronto para julgamento, ele pode ser julgado. Remeto a vocês a um vídeo que eu já postei a respeito do recurso de apelação. Busquem aí, pesquisem a respeito da teoria da causa madura. Tá? Bem, outra hipótese em que a decisão não se considera fundamentada. Se o órgão jurisdicional deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, muitas vezes as partes trazem precedentes para confirmar o seu entendimento. Esse precedente tem que ser levado em consideração. E se o órgão jurisdicional não for aplicar o precedente, ele tem que dizer o porquê que não está aplicando. Seja porque, no seu entender, ele não se adequa àquele caso que está sendo julgado, seja porque, de repente, esse entendimento já foi superado. E aí isso eu já vi bastante também, de colegas pegarem decisões antigas e que na atualidade já nem demonstram mais o pensamento do tribunal. Já visto que com o passar do tempo, muitas vezes os tribunais mudam suas opiniões. Querendo ser otimista, vamos pensar que eles evoluem, mas a verdade é que eles mudam muitas vezes seus entendimentos. Isso acontece, inclusive, no âmbito dos tribunais superiores. É isso, minha gente. Sobre publicidade, como eu falei, eu já tenho um vídeo postado, já remeti vocês no início. Essa importância da fundamentação é destacada também no 489, no seu parágrafo 1º. O artigo 11 praticamente confirma aquilo que já diz a Constituição. Toda decisão tem que ser fundamentada na sua penalidade. E o 489, no seu parágrafo 1º, vem trazendo esclarecimentos a respeito de situações em que a decisão não se considera fundamentada e, assim, claro, violado estará também o texto constitucional. É claro que tem muito mais a ser dito sobre esse tema. Isso aqui é uma apertadíssima síntese. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.